Muito bem, pessoal. Como estão todos? Como estão todas? Estamos aqui continuando na ideia do tema de possibilidades, né, na maternidade. Eu hoje trouxe mais um presente. Ao longo desse mês serão vários, né? E hoje mais um. Então, hoje eu quero trazer para a nossa conversa a minha querida amiga Débora, conhecida como Dedé, e aqui ao longo da conversa assim falaremos, né? Porque é dessa intimidade que eu gosto mesmo, mas é a Débora de Melo Souza, né? A nossa querida Dedé. Nossa, porque é minha e de várias pessoas, certamente, né? Bom dia, Lu. Obrigada pela conversa, por me chamar para a gente trocar ideia aqui. Acho que é uma delícia a gente parar um tempo, né, para conversar um pouco sobre a vida nesse momento tão diferente que a gente está vivendo. Eu tenho me apresentado ultimamente, acho que não é por acaso que você me chama aqui para essa conversa sobre maternidade. Eu tenho, sempre que vou me apresentar, eu começo dizendo: eu sou mãe do João e da Vitória. Isso vem assim, não tem como não, né? Então, a primeira coisa que vem é que eu sou mãe do João e da Vitória. Sou psicóloga, sou professora, sou pesquisadora, sou esposa, e aí vai, né? É o que você falou, acho que a gente vai abrindo as caixinhas, vai achando um monte de coisa papéis que a gente tem na vida. Então, Eu já posso dizer na emenda que, além de tudo isso, fora as outras coisas que surgiram aqui na conversa, você é uma grande amiga. Então, isso para mim também faz parte. Então, vamos lá. Então, hoje, Dé, eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho da tua trajetória, né? Dentro deste campo da maternidade. eu acho que a primeira coisa que eu lembro desse lado mãe, né? Eu me vejo sempre, eu sou muito mãezona. As pessoas que estão em volta de mim sabem disso. Não sei o quanto a Lu, né, também pode falar disso, mas assim, tem uma asa enorme, vou pondo todo mundo embaixo. E eu tenho uma irmã temporã, eu era maior, eu tive uma irmã, né? E aí eu acho que o meu primeiro contato com cuidar de alguém, né? Então a minha irmã foi o meu despertar. Eu acho que não teve aquela coisa de vou brincar de boneca, né? Eu brincava com a minha irmã pequena e eu era a mãezona dela. Então eu tenho uma sensação de ter despertado para esse lado maternal com a chegada da minha irmã. Uhum. E aí sempre fui muito assim, com amigos, com as minhas coisas todas e tudo mais. Todas as coisas que eu fui me envolvendo depois de trabalho, né? Eu trabalhei na educação, meu primeiro trabalho ainda adolescente foi como assistente numa escola montessoriana com um berçário. Então eu já Uhum. sempre gostei dessa coisa de cuidar de bebê, de criança, pensava em ser professora, mas aí fui para lá da psicologia, e aí fui para a psicologia, trabalhei em empresa, mas no paralelo, sempre trabalhando em empresa, eu sempre tinha um trabalho paralelo, ou na área social, ou com crianças, ou com coisas que tivessem a ver com cuidar. Eu acho que a coisa do ser mãe, né, mesmo quem não foi mãe de crianças, Uhum. tem muito a ver com essa função do cuidar, né? E eu acho que tem Uhum. muita gente que é mãe e não sabe, porque tem esse lado Uhum. de cuidar. E aí, na psicologia, eu acabei fazendo uma especialização, e nesta especialização eu fui produzir, eu fui trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade que tivessem sido tiradas da família por alguma questão. Então eu trabalhei em abrigos, foi meu primeiro trabalho mais, sei lá, profundo na psicologia, né? Trabalhei por muitas vezes e fiz toda uma pesquisa em situação com crianças que estavam em abrigo. E nesse momento eu não me via, eu tinha dúvida, como eu me supria muito dessa coisa do cuidar, do ser mãe, não me passava necessariamente que até eu precisasse ser mãe biológica ou mãe mesmo, assim. Eu era mãezona de tudo, né? Então eu tinha Uhum. dúvidas até se eu ia engravidar, se eu ia. E aí se passaram, eu fui muito focada em carreira.
E lá para os 30 anos eu comecei a dizer, né? Estava num momento bacana, numa parceria bacana, num casamento, né? Que estava fazendo, tudo estava fazendo sentido, já estava no momento de carreira que fazia sentido. E aí eu falei, acho que agora é o momento, né? Então eu comecei a tentar engravidar e me deparo com a situação que aquilo não acontecia. Eu que tinha uma vida toda planejada, toda certinha, né? Então vou engravidar. E aquilo começa a não acontecer, e isso começa a me tirar o chão, né? E aí eu fui, talvez, trabalhando uma coisa que a Lu traz muito bem, que assim, que possibilidades eu tenho, né? Acho que foi aí que começa a surgir uma outra gestação, que é a gestação do João e da Vitória. Dé, quando você traz a tua trajetória, me faz muito pensar, assim, né, como muitas vezes é difícil para nós, né, porque quando a gente fala as pessoas, parece que a gente nunca está incluído na história, né, e eu gosto de me incluir porque somos humanos, né, a psicologia é uma parte só, né, então temos todo o resto aí, né, e eu acho que para nós é um exercício olhar para o caminho traçado, né, para aquilo que a gente foi fazendo para chegar onde estamos, né? E eu acho que é legal essa introdução que você deu para a tua fala, porque vai contando de uma Débora que foi se fazendo ao longo desse tempo e que num determinado momento houve a necessidade de um despertar de algo que no passado, né, no tempo vivido até aquele momento, não tinha tido a necessidade, né? E eu acho que a maternidade, ela tem essa característica de marco, né? Eu brinco aqui para os meus, né, que não tem aquele negócio da religião, né, antes de Cristo, depois de Cristo, assim, eu brinco aqui que, assim, que é antes dos filhos e depois dos filhos, porque existe um marco para cada família, né, para cada mãe, que é o que nós estamos falando aqui da maternidade, mas também para os pais, enfim, para a família, é um marco. Muitas vezes um marco que trouxe muitas dores, outras um marco diferente, enfim, aqui a qualidade do marco não é o que mais está importando, mas é um divisor de águas, né, e eu acho que esse ponto que você está iniciando agora, né? Assim, minha vida estava toda organizadinha, né? Foi o que você disse, né? Planejada, né? E nessa hora vem o marco e aí tudo vira, né? E uma decisão, né? Porque eu acho que tem vários caminhos para chegar até a maternidade. Tem muitas pessoas que, aconteceu, e aí a desorganização vem, né? E aí eu vou atrás de entender aquilo e tudo mais. Uma das coisas que eu trabalhei muito na minha história, e aí nas minhas terapias e tudo mais, assim, nossa, eu precisei escolher tudo, até a questão de, não, vou ser mãe e vou ter que... Não é uma coisa assim, nossa, engravidei, puf, né? Eu vivi muito essa dor de que não foi, vou engravidar, e foi muito complicado. E aí eu comecei uma tentativa de engravidar, não consegui, aí fui fazer todo aquele processo de fertilização. Eu acho que é um processo muito, muito profundo. Para mim foi muito difícil, acho que não dá para a gente generalizar nada, né? Mas para mim foi muito difícil, eu não tinha noção, porque você olha de um ponto de vista científico e racional, né? Vamos lá, vamos fazer. E assim, envolve tantas questões, desde questões éticas, desde escolhas, desde quem vai me acompanhar nisso, né? Eu tive quase perto de buscar um médico que depois, né, hoje está preso, porque era visto como o melhor de todos, e aí, enfim, tinha tudo aquilo, quase fui lá, não fui. E aí a tentativa da fertilização não deu. E foi mais um luto, mais um sofrimento, foi muito difícil. Acho que às vezes a gente, como mulher, esquece de olhar para os nossos parceiros, né? Então, eu lembro de ser uma coisa muito difícil para nós dois, né? E também de um luto que ninguém entende.
Eu lembro que eu estava péssima, né? Porque eu não tinha conseguido aquilo, e as pessoas lidavam, tenta de novo, isso não vai, né? Vai, como se fosse uma coisa que eu vou comprar uma roupa. Não é, é muito profundo isso, é muito delicado esse processo. E aí eu não conseguindo, acontece uma outra coisa muito louca na minha vida, que foi uma epifania, assim. Eu ainda estava no mercado corporativo, trabalhando muito, e aí me culpando também, puxa vida, será que não está dando certo, porque eu não tenho um ritmo, né? Eu viajava, trabalho, então tirei partes de férias para poder fazer a fertilização, e aí num dado momento eu cuidava, eu era diretora de uma empresa, e eu fui fazer uma viagem, precisava visitar umas filiais, e aí resolvo trabalhar um feriado, vou viajar, não sei o quê, e mudo uma agenda, eu ia para uma cidade, fui para outra, e aí quando eu desembarco em São Paulo, o avião seguinte era da outra cidade para a qual eu não fui, e foi aquele avião que caiu da TAM. Era para eu estar num avião que caiu. E aquilo para mim, assim, me deu um outro sentido para a vida, me deu um senso de urgência, me deu de novo, foi um chacoalhão, assim. E ali a gente decidiu, sim, eu decidi sair do mundo corporativo, eu decidi que eu não ia tentar mais uma fertilização, eu fui resgatar toda aquela minha história, né, de ter trabalhado com crianças em situação de abrigo, e aí a gente resolve entrar num processo de adoção naquele momento, né? Nos momentos depois da elaboração como se eu tivesse renascido, né? Foi um renascer, e aí esse processo da maternidade, então, por adoção, ele começa mais firme, né? Porque uma coisa é você tomar uma decisão, outra coisa é você ir atrás de toda uma burocracia, dá uma sensação, tem muitas falas de que é longo, eles exigem muito, tem muitas falas que eu acho que depois, uma por eu ter trabalhado com esse processo tecnicamente, eu acho que é importante, porque é uma gestação mais longa, mas ela também vai localizando coisas na gente, né? Para que eu quero isso? Eu quero para atender uma coisa minha, ou eu quero porque eu quero ser mãe? E aí, de novo, aquela exigência, né? Puxa vida, podia ser mais fácil, mas eu tenho que ficar me questionando o tempo inteiro, porque o tempo vai dando um toque e vai te questionando. E aí, é tão... Eu quero... exige tantas coisas que você fica o tempo todo reafirmando, não, eu quero. Cada dificuldade que vem, você tem que reafirmar e dizer, não, eu quero. Então, tem um ponto importante que eu até anotei aqui, assim, por vezes acho que eu vou baixar a cabeça para anotar um negócio para não perder, né, a preciosidade. Você falou de profundidade. Em algum momento, né, você trouxe essa questão da profundidade. Essa é uma característica que eu enxergo nas coisas, no trabalho que eu faço aqui, inclusive na minha proposta, com todas as conversas e com tudo que eu conduzo aqui, e não seria diferente no campo da maternidade, né? Essa questão cultural da maternidade é uma parte, né? Tenho visto partes, os fragmentos fazem parte de um todo. O todo da maternidade é muito mais do que a parte, né? Então, quando você fala desse processo da fertilização, que para você teve este desenho, né? Porque vamos deixar isso bem claro, você está contando sobre você, não é? Então, não estamos aqui fazendo julgamentos, não é este o propósito, né? Mas a profundidade que você traz da tua experiência, para mim, me convida a olhar para outras experiências, e é assim que eu gosto de ir trazendo a conversa, né? Que as pessoas que possam nos ouvir possam enxergar como, sabe, janelinhas assim, que vão, né, flashzinhos, não pensei nisso, nossa, verdade, né, não olhei para isso. A composição da conversa, ela tem muito desse intuito, né, de favorecer que as pessoas possam
e pensando mais, e olhando mais, e aprofundando mais. Então, na superfície, meu professor sempre diz, né, na superfície do iceberg tem uma parte, mas a gente não tem dimensão do que está para baixo da água, né? E a maternidade nos leva para este lugar, e eu acho que é isso que você está trazendo, né? Não é só ir lá e fazer uma fertilização, não é só ir lá e saber da técnica da fertilização, não é isso. O evento do avião, da experiência lá, de você não ter ido para o avião, ela despertou algo que não é do racional, né? Não é deste prático, não é da superfície. E aí a sua vida, de novo, dá outra mexida, né? Sim. E aí... E aí entramos, na verdade a gente tinha de novo, né, não é, às vezes a gente vê em filme, vai adotar, e o filme sempre mostra uma história bonita, né, que a pessoa chega lá, vê a criança e tudo já se resolve, e todo o coraçãozinho já aparece, não, né, então tem toda essa burocracia, que às vezes é uma burocracia que, para quem está muito sensível, parece fria, né? Uhum. E aí, olhando dos dois lados, tem uma coisa assim, para quem está trabalhando no sistema de proteção, né, a criança, eles sempre dizem, a gente está aqui para cuidar das crianças. Você, pai e mãe, que está chegando no sistema, que está batendo na porta, dizendo eu quero ser pai e mãe, você já é chamado, você já é convocado para uma maturidade desde então, porque não tem muito aconchego, colo, eles vão te olhar como alguém que já tem que estar pronto, que já tem que estar fazendo a trajetória, né? Então, o que eu costumo dizer às pessoas que me perguntam, assim, se trabalhe muito, né? Vai investigando o que significa essa maternidade, essa paternidade, que a hora que você for levar lá teus papéis no cadastro e tudo mais, não vai ter um acolhimento, não é desta forma que acontece, e tudo bem, né? Eu acho que tem um trabalho que tem que ser feito antes. Então, a gente começou a entrar em contato e a gente tinha uma coisa assim, não vamos já logo entrar com a papelada, vamos ver se é isso mesmo. E a gente começou a participar de grupos, porque tem vários grupos, tem associações de pretendentes à adoção, tem grupos no Facebook, até depois, se alguém precisar e quiser, eu posso dar várias dicas aí, fazer esse contato, passar os links, né, porque a gente entendeu que isso era importante, porque nesses grupos, eles fazem esse acolhimento que o sistema não tem como fazer, né? Quando você vai lá entregar no fórum, tem uma necessidade de fazer um curso que, às vezes, a própria comarca oferece isso, mas sempre com parcerias com organizações, com ONGs, né? Então, se quem está pensando nisso já puder ir fazendo isso paralelo, já ajuda. Mas e aí a gente tinha uma coisa entre nós, assim, que cada sessão, cada reunião que a gente ia, a gente saía da reunião e dizia, e aí, como é que você tá, de 0 a 10? Tá firme? E aí a gente ia, nossa, hoje aquela história que a gente ouviu, acho que eu voltei, eu tava 10, agora eu voltei, eu tô 5, porque vai dando dúvida, você vai ouvindo, os grupos são bons, porque as pessoas vêm contar suas histórias, e aí você fica se pondo naquele lugar, nossa, é verdade, nossa, que legal, tem dia que a gente sai encantado, né? Ai, não vejo a hora de pegar e sair também com o nosso filho e tudo mais. Então, acho que essa jornada, ela tem o tempo que precisa ter. Às vezes as pessoas, eu estava ansiosa, né? Mais do que o meu parceiro, a gente, né? Eu estava mais ansiosa que o Rodrigo, mas assim, aí também ia combinando com ele, né? Não precisa correr. Porque não adianta, o filho não é só meu, é nosso, né? Que eu acho que às vezes é uma outra coisa também que acontece. E aí foram anos, Lu, anos. A gente não entrou com a papelada antes, a gente demorou um tempo. Foram alguns anos a gente participando dos grupos e indo nessa coisa, agora sim, agora não. Mas esse foi o nosso ritmo, né? A gente esse ritmo que você trouxe também me faz uma alusão, né, independente de ser a questão da adoção, porque eu acho que é importante, né, você está trazendo o viés da adoção, mas ele pode transitar, esse viés transita na maternidade biológica também, né, quer dizer, tem momentos de pura beleza, de florzinhas, coraçõezinhos e borboletas, né,
Mas tem momentos que não, aliás, é assim, eu nem sei que animaizinhos estariam voando, porque é o avesso disso. E parece que é assim que eu ouço as mães também, né, no espaço que eu cuido, que assim, parece que não tem espaço para os outros bichinhos, é só borboletas e corações, né? Então, isso que você vai trazendo, assim, me conta um pouco de realidade. Ué, tem momentos que são borboletas e tem momentos que não são borboletas e sei lá eu o que aparece, né? Mas é impermanente, né, como é a vida, né? Sim. As pessoas gostariam, né, eu acho que tem um pouco, né, a gente, né, não as pessoas, mas nós, muitas vezes nos movimentamos para segurar essa coisa assim, deixa eu segurar o bom, né, porque o difícil eu quero botar para longe. Mas ele também faz parte, né, e desafia outras coisas, abre possibilidades, né, o desafio nos convida para ir na direção. Tem luz e tem sombra. A maternidade, ela é muito romantizada, né? E tem uma carga sobre as mulheres de estar sempre feliz, de sempre gostar, de estar sempre maravilhosamente amando aquilo. E tem muitas coisas que são sombra, né? E aí começamos o processo aqui, formal e tudo mais, e foram 2 anos para receber uma ligação. Então, uma gestação de uma década praticamente, né? De vai, não vai, aí um dia ligam. E, de novo, né? Aqui já tinha o quarto, você está esperando alguém que você não sabe quem é, como é que é, e a gente tinha colocado que poderiam ser até 2 irmãos, isso também teve todo um anos aí de debate para decidir isso. E aí ligam, né? A gente combinou, na verdade, ligaram para o Rô. A gente tinha toda uma coisa de parceria para não ficar só concentrado em um. Então, os telefones que estavam lá eram os dele. E é como se, na hora que ligam, a gente entrou em trabalho de parto, né? O que a gente faz? Vamos correr, vamos lá conhecer, porque eles chamam para você ir conhecer as crianças. Contam mais ou menos a história, mas você vai lá, assim, e aí a gente, na verdade, teve um final de semana que foi mágico, que aí a gente se trancou aqui em casa e ficamos assim, a gente chorava, a gente pensava, a gente reviu a vida inteira, e aí na segunda-feira, assim, me conectei com todas as instâncias do universo, né? Eu lembro que teve uma hora que eu estava assim, numa oração profunda, e eu perguntei o que eu preciso saber, né? E aí, parece querendo conectar com as coisas do além que eu não estava enxergando, né? Eu escuto aquela música Anunciação do Alceu Valença, né? E aí me arrepiei inteira e chorei. Então, aí teve o lado da romantização, talvez, que eu fui pôr no significado, mas para a gente funcionou muito. Aí você vai conhecer as crianças, aí você fica com medo, né? A gente é um processo que tem muito medo. Será que eu vou dar conta? Que história que elas trazem, né? E aí, de novo, acho que tem toda uma paciência, porque está nascendo uma família, né? É interessante, porque assim, não tá vindo uma criança, não está nascendo um bebê, mas está nascendo uma família. É inesquecível isso, gente, até me arrepia, porque eu vi o João brincando de terra, eles levaram a gente num parquinho, e aí a gente não podia ainda falar que a gente era a gente tinha que olhar só eles. E eu fiquei com vontade de chorar, de abraçar, de agarrar. Ele estava num parquinho brincando, fazendo bolinho de terra. E eu olhei para ele, eu achei ele parecido comigo, gente. Foi uma coisa, assim. Enfim. E a Vitória, super engraçada, assim, foi uma coisa. Aí eu já queria defender ele das outras crianças, a gente não podia, porque ele estava no parquinho. Imagina o que é criança num parquinho, né? Um pega o outro não sei o quê. Então, aí, e para sair de lá e deixar eles lá, porque foi rápido até, né? Mas assim, aí vocês conhecem, aí vocês vão, aí você já não consegue dormir, porque já pum, né? Já é. Então, mas foi muito bom. Uma coisa muito louca, porque no momento em que eu me vi mãe deles, parecia que eu sempre fui mãe deles. E aí eu tive que trabalhar um pouco assim, como é que eu não estava lá na hora que eles estavam com essa situação ou com aquela. Foi muito complexo, mas foi
E aí são fases, né? A gente foi construindo essas fases, e agora a gente está numa fase, faz 4 anos que eu sou mãe deles, né? Vai fazer agora em junho. E, assim, eu diria que é uma jornada que agora, hoje, eu tenho dificuldade de pensar. Eles estavam nessa época? Parece que eles sempre estiveram. É muito precioso, né, o formato que você traz, a tua experiência, ela me toca mesmo, profundamente. E quando você disse do contato com todas as forças do universo e tal, né, então aí eu preciso dizer da questão da romantização, quando você pontuou ali, olha, então, né, de repente, poderia ter inserido isso. Então, eu diria que nessa hora a conexão foi para além destas coisas terrestres mesmo. E o que eu estou trazendo aqui não tem nada vinculado a nenhum tipo de crença religiosa, nada disso, mas a conexão foi com a essência de cada um de vocês, né, sua e do Rô. Vocês fizeram mergulhos ao longo dessa década. Mergulhos não foram, mergulho normalmente, né, até onde eu conheço essa palavra, ela é para a profundidade, eu não conheço mergulho para a superfície, né? Então, os mergulhos foram para a profundidade, e para a profundidade de cada um de vocês, né? E essas crianças, né, João e Vitória, estavam caminhando neste campo que já estava sendo movimentado, né? Eles estavam caminhando, se aproximando. A hora que chegam, que é o telefonema, é assim que eu olho para esse cenário, né? A hora que o telefonema chega, eles já estavam vindo e vocês já estavam anunciando. Por isso que a hora que você faz a conexão do pedido que você faz, né? Nossa, puto, me manda uma mensagem, né? Alguma coisa. E aí você ouve a música, isto não é ao acaso, essa música é absolutamente simbólica para isso que nós estamos falando. Então, tem cara de mágico, né? Tem cara de mágico mesmo. E podemos deixar com esse nome, por mais que eu pense que não é mágica, mas tem uma beleza de profundidade nisso que você está falando. Mas eu gostaria de deixar algo do coração aqui, um caminho que é o que eu gosto mesmo, né? E aí eu pensei em algumas palavras, assim, que são significativas para mim. Eu gostaria de compartilhar a palavra, então eu vou dizer palavras para você. E aí eu vou convidar você a se conectar com o seu coração e sentir que palavras você pode compor para oferecer para as pessoas que estiverem ouvindo a gente. Pode ser assim? Combinado. Eu tenho algumas aqui, eu vou sentir com o meu coração que a primeira é a palavra encontro. Eu vou responder com uma outra palavra, que é entrega. Encontro é se entregar. E aí, brincando com você aqui, amorosamente, a palavra olhar. Olhar para enxergar o que existe mesmo, não só o que está se mostrando, né? É o olhar do profundo. É o olhar com outras partes da gente, com o coração, às vezes. E o colo? Ai, que delícia, que delícia. E para dar colo, a gente precisa receber colo. Acho que a gente precisa dar colo para as mães. Elas precisam, para elas poderem dar colo. E a palavra pertencimento, então? Pertencimento é oxigênio, né? É oxigênio. A partir do momento que a gente se sente pertencendo, a gente consegue desabrochar, né? Eu vi isso muito nas crianças, quando elas sentiram que existia uma família, que existia, né, toda uma estrutura, uma rede de apoio, de segurança, elas começaram a desabrochar. Foi maravilhoso. Continua. E amor, então? Amor às vezes parece que falta, né? Às vezes parece que a gente bate nas portas, que a gente pede amor.
Mas amor é infinito, é uma coisa que não precisa economizar. Eu acho que a questão, a gente tem um cofrinho aqui em casa que está escrito assim, aqui a única coisa que a gente não economiza é amor. Eu acho que é isso. Muito simbólico. Dé, querida, estou aqui, ainda bem que eu estou de óculos, né? Porque aí a emoção fica um pouco assim, guardadinha. Muito obrigada pelo encontro amoroso, dedicado, seu. E, bom, para você, eu diria mais um monte de coisa. Muito obrigada. Aqui eu vou me despedir também das pessoas que estão conosco aqui. Obrigada por acompanharem aqui a minha conversa com a Dedé. E desejo, do fundo do coração, que ela possa oferecer para vocês possibilidades. E assim seguimos no mês de maio. Um beijo para todos e para todas.